Você já deve ter ouvido falar de estúdios outsourcing, mas você sabe exatamente o que é? Hoje eu vou te explicar nesse videozinho aqui, que vai ser um pouco mais curto do que o normal, mas vai ser super informativo, então fica comigo até o final que eu tenho certeza que vai valer a pena. Os estúdios de outsourcing, eles surgiram meio que para quebrar uma burocracia muito grande que existia no mercado de artes, tá? Eu vou falar um pouco da área de jogos, mas isso não se limita à área de jogos 100%, tá? Isso pode funcionar para qualquer outra área. Então imagina assim, um estúdio muito grande que quer produzir um jogo, ou que precisa produzir várias artes para um jogo. Então, ao invés desse estúdio contratar vários freelancers, vários PJs, ter que lidar com um monte de contrato individualmente, ter que lidar com um monte de feedback individualmente, fazer pagamentos individualmente, eles preferem lidar com uma empresa de outsourcing que vai suprir toda essa demanda para eles. Então, digamos que eles vão fazer um contrato para ter várias ilustrações, ao invés de ter que contratar vários ilustradores. Então, um exemplo que todo mundo conhece, por exemplo, é a Blizzard com o Hearthstone. A Blizzard, sim, contrata vários freelancers, isso é super comum, é a tradição deles de contratar vários artistas individualmente, mas para eles compensa muito mais, até financeiramente, contratar apenas um estúdio e dentro desse estúdio tem vários artistas. Então, com um contrato, com um pagamento, eles resolvem várias artes de uma expansão. Isso fica muito barato porque economiza muito tempo, muita burocracia para essas empresas. Então, ao invés de ter vários contratos, cada um com um valor diferente, eles fazem um valor só para aquelas várias ilustrações e já era. E o mais legal desse trabalho é que a gente pode trabalhar com várias propriedades intelectuais diferentes e com vários projetos novos. Então, por exemplo, na Mar Studio, eu trabalhei com a Blizzard também, mas ao mesmo tempo eu trabalhei com a Supercell para Clash Royale, Clash of Clans, a gente criou personagens para outros jogos que não saíram ainda. Tinha uma outra parte da equipe que trabalhou com splash art, tudo isso dentro de uma empresa de outsourcing, sem limitar necessariamente a um tipo de cliente específico, entendeu? E dentro dessas empresas de outsourcing, a estrutura também geralmente é muito enxuta. Tem a hierarquia de artistas, mas funciona mais ou menos com uma direção de arte interna, além da direção de arte das empresas contratantes. Isso funciona para que aquele estúdio de outsourcing mantenha sempre uma qualidade alta nas entregas e que ele consiga também meio que cortar vários caminhos desnecessários, de ficar esperando muito feedback que já é meio que óbvio para artistas mais experientes e ficar esperando esses feedbacks longos desse cliente. Então a hierarquia de artistas é aquela clássica que pode ser, por exemplo, um artista júnior, que é bem iniciante, o artista pleno, que já está um pouco mais de tempo, tem o artista sênior, tem artista lead, que pode liderar pequenas equipes, tem a parte de direção de arte e geralmente tem a parte de producer, que é quem vai, digamos, lidar com a burocracia e conversar diretamente com o cliente, criar cronogramas e várias outras coisas que tiram um pouco essa parte burocrática do artista. Então o producer é uma pessoa fundamental e sempre tem um producer nessas equipes de outsourcing. Fora isso, tem algumas pessoas responsáveis pela parte jurídica da empresa. Então percebe que a estrutura ela é muito simples, ela é compacta e funciona muito bem. Pode ter também uma parte de financeiro, tá? E essa parte de financeiro é quem vai lidar com os contratos, quem vai lidar com negociações com o cliente. E por sinal, isso é algo muito bom de uma empresa de outsourcing, porque um artista isoladamente, sozinho, ele não vai ter tanto poder de negociação, digamos assim, com essas empresas grandes. Ele geralmente vai seguir uma tabela de preços e tal. Um estúdio, por ser uma entidade, por lidar com vários artistas, é como se fossem vários artistas falando ao mesmo tempo, tem muito mais poder de negociação, porque vai ter uma parte jurídica, vai ter a parte do financeiro, vai ter pessoas mais experientes para lidar com esse tipo de contrato e etc. Então, tem muito mais corpo para negociar contratos e valores melhores para os artistas. Então faz muito sentido para todo mundo, meio que win-win, essa ideia de estúdio de outsourcing. Mas nem tudo são flores, tá? Não é tudo às mil maravilhas, claro que vai ter alguns problemas, dependendo da empresa que você estiver lidando, né, esses estúdios de outsourcing. Eu não conheço estúdios que contratam CLT, por exemplo, meio que ainda tem muito de pejotização, na verdade, no mercado da arte. É muito difícil você conhecer empresas que contratam CLT. Mas enfim, isso é importante de comentar, porque também isso vai acarretar uma certa imprevisibilidade nos seus ganhos.
e se você vai ter trabalho sempre, tá? Eu sempre tive experiências positivas com isso, mas pode acontecer de, às vezes, você tá vendo esse vídeo, adorar essa ideia, entrar num estúdio amador que tá começando agora, que às vezes não tem muito cliente, e você pode rodar. Rodar é uma boa frase? Pode rodar, é verdade, pode rodar. Mas eu comentei anteriormente que facilita muito o recebimento dos valores, né? Então, funciona mais ou menos assim os pagamentos. Essas empresas maiores, produtoras de jogos, vão contratar o estúdio de outsourcing e eles vão pagar o estúdio de outsourcing. A partir daí, esse estúdio vai ter um lucro e repassa o valor para os artistas. E isso vai depender de como é o contrato com esses artistas, tá? Eu já trabalhei com um contrato onde era porcentagem e o outro contrato que era diária. Nesse caso da diária, funciona mais ou menos assim. O estúdio de outsourcing tem um valor da sua diária. Então, esse cliente, produtor de um jogo, contrata o estúdio sabendo a diária desse estúdio. Parte dessa diária já é contabilizada como o lucro da empresa. Então, tem a diária do artista mais o lucro da empresa. E eu acho que esse formato funciona super bem. O formato de porcentagem também funciona muito bem, mas cada um vai ter seus benefícios, malefícios, enfim, né? Então, eu tô aqui só para mostrar para vocês as diferentes formas, mas no geral, essas produtoras de jogos vão pagar diretamente para o estúdio de outsourcing e o estúdio de outsourcing vai repassar o pagamento para os seus artistas e tal. Aí vai depender da onde está a empresa, né, que está te contratando como artista. Se esse estúdio de outsourcing estiver no Brasil, aí provavelmente você vai receber em real já. Ou se esse estúdio de outsourcing estiver fora do Brasil, você vai ter um acordo com essas empresas, mas provavelmente você vai ganhar ou em dólar ou em euro e tal. Então, galera, entendendo essa dinâmica de estúdio de outsourcing, já dá para perceber algumas coisas, né? Não são todos os artistas que vão se adaptar para esse estilo de trabalho. É claro que isso vai depender de empresa para empresa, mas pela minha experiência, é importante que o artista tenha um pouco de versatilidade, que não seja muito engessado num estilo só de acabamento, sabe? Então, sabe aquele portfólio clássico que só faz Hearthstone? Que vocês já devem ter visto vários aqui nos feedbacks do canal? Então, esse tipo de portfólio pode até funcionar, mas seria melhor se esse artista mostrasse no seu portfólio artes mais autorais também. Mostrasse as coisas que o artista gosta de fazer fora aquele trabalho que está muito focado ali, por exemplo, Hearthstone e tal, ou Splash Art. Que mostre essa versatilidade, etapas específicas que você gosta de trabalhar. Então, às vezes, você pode ser contratado para esse estúdio só para fazer thumbnail, só para fazer line art, só para fazer color composition, só para fazer render final. Você pode ser uma engrenagem dentro de uma máquina grande, mas eu gosto mais da ideia de artistas que têm uma certa versatilidade, que não são muito engessados nisso. Eu encontro muita dificuldade, por exemplo, de encontrar artistas que desenham muito bem. Eu vejo muitos artistas que conseguem finalizar a arte, pintar, renderizar muito bem, mas para criar thumbnail, por exemplo, para gerar ideias, para desenhar muito bem, eu sinto muita dificuldade de portfólios como esse. Mas isso não pode ser um parâmetro que você vai seguir às cegas, digamos assim. Eu acho muito importante você analisar qual é o estúdio de outsourcing que você tem interesse de trabalhar, dar uma olhadinha em quais são as propriedades intelectuais que eles já trabalharam e que eles trabalham atualmente ou com muita frequência e adaptar o seu portfólio para ver quais são as possíveis necessidades desse estúdio. Então, se você percebe que as thumbnails desse estúdio são fracas, é importante que você reforce as thumbnails do seu portfólio para você se encaixar melhor naquele estúdio, sacou? Então, dá uma olhadinha também na questão de estilos, veja qual é a variedade de estilos. No estúdio que eu trabalho, a gente vai de um trabalho bem mais estilizado, bem cartoon, até algo quase realista. E isso feito pela mesma equipe. Nossa equipe tem muita versatilidade. E isso só é possível porque os artistas conseguem mudar de estilo super rápido e eles são muito sagazes para fazer isso. Então, é uma equipe muito especial que a gente conseguiu montar, mas que foi super difícil de encontrar esses artistas. Atualmente, é claro que a gente acaba aproveitando a melhor habilidade de cada um desses artistas, mas quando é necessário, se a gente não tem, por exemplo, uma pessoa para fazer o desenho de um trabalho, a gente vai precisar puxar uma outra pessoa para aquele trabalho. Então, essa versatilidade, para mim, especificamente, é muito importante. Mas eu queria ouvir de vocês. Qual é a experiência que vocês têm com o estúdio de outsourcing? Você já trabalhou para o estúdio de outsourcing? Você trabalha? Você tem vontade de trabalhar?
por favor, deixa nos comentários. Deixem sugestões aqui também de possíveis vídeos explicando esses termos que a gente acaba sempre conversando nas lives, mas às vezes pode passar batido e eu não expliquei direito, às vezes você tem muita dúvida. Então, deixa nos comentários a sua sugestão de um próximo vídeo, por favor. E vídeos como esse só são possíveis porque, ó, o nomezinho dessas pessoas aqui está passando. São os nossos membros que completaram 1 ano ou mais aqui no nosso canal. Então, um beijo para todos os membros aí. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E se você não conhece a nossa área de membros ainda, você está perdendo tempo, né? Porque se a gente somar ali 1 ano de área de membros, isso aí equivale a mais ou menos aquele curso na promoção que você comprou e nunca assistiu. Eu garanto que vai valer a pena, porque a nossa comunidade é extremamente ativa, muito saudável e tá todo mundo ali querendo, ó, melhorar bastante a sua arte, melhorar o seu portfólio, para quem sabe um dia entrar num estúdio maneiro de outsourcing. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!